Ainda de pé, quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, para lermos os últimos 4 versículos deste capítulo, a partir do versículo 55 até ao versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, e leremos de 55 a 58. Onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morto, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Senhor nosso e nosso Pai, é com alegria que aqui estamos unidos. Obrigado, Senhor, porque Tu proporcionaste este momento. Obrigado, Senhor, porque Tu proporcionaste a nossa salvação. Tu planeastes antes de o mundo ser criado. Tu nos escolhestes para sermos o Teu povo. E aqui estamos como povo Teu. Povo que foi resgatado pelo sangue, pelo precioso sangue do Teu Filho. Obrigado porque nos amastes de tal maneira que enviaste o Teu único Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o nosso preço. No entanto, Senhor, agradecemos porque na sua morte nós temos vida e na sua ressurreição nós temos a garantia de que também um dia havemos ressuscitar. Obrigado, Senhor, porque podemos celebrar neste dia tão grande data. Podemos neste dia também recordar o dia em que Tu tocaste as nossas vidas, o dia em que nós nos rendemos a Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu trabalhaste nas nossas vidas. E oramos também para que o mesmo que fizeste em nós, possas fazer também na vida daqueles que nos rodeiam. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E, Pai querido, nós queremos olhar para ela e queremos, Pai querido, tirar dela o alimento para a nossa alma. Tirar nela também a esperança para continuarmos a viver, mantermos-nos firmes em Ti, inabaláveis, sempre constantes na Tua obra. Queremos, Pai querido, agradecer-te também pela forma como Tu tens nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque Tu tens providenciado o necessário para cada dia. E obrigado porque também tivemos a oportunidade de participar neste momento, entregando-te a Ti, Senhor, os dízimos e ofertas. Pai querido, ajuda-nos a nós a fazermos uma boa gestão dos recursos que Tu nos estás a dar, Senhor, que estás a dar à Tua igreja. Obrigado, Pai querido, por cada vida aqui representada e neste momento que a Tua palavra nos possa falar. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Como é que os irmãos se veem? Quando os irmãos olham para vós mesmos, como é que se veem? Como é que se enxergam? Será que os irmãos se enxergam como vítimas? E vivem o síndrome do coitadinho? Ah, que coitado que eu sou. Será que os irmãos vivem esse síndrome do coitadinho? Tudo me acontece, eu sou um pobre coitado. Ou será que nós, quando nos olhamos, nos vemos como filhos? Porque é muito diferente nós vemos-nos como vítimas ou vemos-nos como filhos. Porque quando nós nos vemos como filhos, nós nos sentimos amparados. Nós sabemos que não estamos sós neste mundo. Como é que nós nos vemos? Será que nós, quando olhamos para a nossa vida, nos vemos como perdidos? Eu estou perdido? O que é que será da minha vida? Ou eu vejo-me como uma pessoa salva? Como uma pessoa que pode viver o dia a dia sabendo para onde vai? Sabendo que as coisas não terminam neste mundo, porque há vida para além da morte. Como é que nós nos vemos? Será que nós nos vemos como perdedores? Tudo me acontece. Eu perco sempre. Será que nós nos vemos assim como perdedores? Ou vemos-nos como vitoriosos? Ou olhamos para aquilo que Cristo fez e também vivemos a vitória que Cristo conquistou? Como é que nós nos vemos? Porque a forma como nós nos vemos
vai influenciar a forma como nós vamos viver. Se eu me vir como um coitadinho, eu vou viver a lamentar. A minha vida vai ser uma vida de lamento, de choro. Mas se eu me ver como filho, aí as coisas mudam. É diferente. Porque sei que tenho um pai, não estou órfão neste mundo. Tenho um pai que cuida de mim. E cuida de mim nos mínimos detalhes. Como é que nós nos vemos? Há pessoas que têm uma visão negativa acerca de si mesmas. Olham para a sua vida e alguns acham que não vale a pena viver. Tão negativa vem a vida que alguns acham que não vale a pena viver. Alguns chegam mesmo a pôr fim à sua vida pela forma negativa como olham para si mesmo e como agigantam os problemas que surgem. Mas nós devemos ter uma visão positiva acerca de nós mesmos. Quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez, Cristo morreu e ressuscitou. E Ele fez isso para reverter a nossa condição. É claro que antes de nós o conhecermos, nós estávamos perdidos. Antes de nós o conhecermos, nós éramos os pobres coitados. Mas depois daquilo que Ele fez, depois de nós o termos aceito como Senhor da nossa vida, agora já não faz mais sentido as coisas velhas. Já não faz mais sentido o conceito que nós tínhamos quando estávamos no mundo, quando estávamos perdidos. Ele morreu para trazer-nos à vida. Ele morreu para fazer-nos seus filhos. Ele morreu e ressuscitou para nos dar a vitória. Ele conquistou a vitória na cruz. Ele conquistou a vitória na sua ressurreição. E o que é que nós hoje aqui estamos a fazer? Celebrar a vitória. Quão bom é nós celebrarmos vitória. Quão bom nós celebrarmos a vitória. Quando o nosso clube ganha, nós ficamos contentes. Mas isso não é nada para se comparar à vitória que temos em Cristo. Porque em Cristo nós somos sempre ganhadores, nunca perdedores. Porque se Cristo está conosco, e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então se Ele caminha conosco, nós nele estamos seguros. A ponto do apóstolo Paulo dizer que ninguém nos pode separar do amor de Jesus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a aflição, nem qualquer outra coisa nos pode separar do amor de Deus. Ele conquistou a vitória. Mas a pergunta natural que podemos fazer é: mas vitória sobre o quê? Vitória sobre o quê? Sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Vamos olhar para a vitória sobre o pecado. O homem, quando nasce, ele nasce com os genes do pecado. Não é necessário ensinar uma criança a fazer o mal, a fazer o que é errado. Desde de pequenina, a criança tem uma inclinação para fazer aquilo que é errado. Parece que isto está no sangue. A função dos pais é alterar, é diminuir o impacto desses genes na vida do seu filho. É uma realidade que afeta a todos nós. Porque isso não se passa apenas com as crianças. Isso passa-se também com os adolescentes, com os jovens e conosco. Há uma tendência natural em nós para fazermos aquilo que é errado. O pecado entrou no mundo. Não há como agora construirmos um mundo perfeito sem pecado. Ele está aí. E nós
falhamos. Nós, antes de conhecer a Cristo, estamos afastados da sua glória. O apóstolo Paulo diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, porque todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. Todos. Não há exceções. Normalmente, as regras têm exceções, mas aqui não há exceções. Todos. Todos pecaram. E por isso, Jesus veio a este mundo para nos libertar do pecado. E como é que ele fez? Ele fez na sua vida. Ele viveu neste mundo, foi tentado, mas não pecou. Mas não pecou. Ele foi sujeito às mesmas tentações que cada um de nós é, mas não pecou. Satanás o tentou, mas ele não cedeu. E dessa forma, o pecado foi vencido. Dessa forma, o Filho de Deus, o justo, venceu o pecado. Não cedeu a ele. E porque ele venceu o pecado, ele nos deu essa vitória também, para o vencermos. O apóstolo João, escrevendo na primeira carta, ele disse: sabeis que Jesus Cristo se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. E acrescenta: todo aquele que permanece nele não vive a pecar. Todo aquele que vive a pecar não o viu, nem o conheceu. Todo aquele que vive a pecar. Aquele que está em Cristo não vive a pecar. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então Jesus venceu o pecado. Mas chegado aqui, nós podemos fazer a pergunta: então, diante disso, nós não pecamos mais. Nós agora somos perfeitos, impecáveis. Já não falhamos mais. É verdade, irmãos? Não, não é verdade. Nós continuamos, infelizmente, a pecar. Mas há uma diferença entre nós e os outros. Os outros vivem no pecado, permanecem no pecado. Não há qualquer constrangimento neles, não há qualquer arrependimento. Vivem em pecado. Mas é isso que acontece conosco? Não. Quando pecamos, nós temos o Espírito Santo que nos vai constranger e que nos vai levar ao arrependimento. Vai nos levar a confessarmos os nossos pecados. O apóstolo João disse: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Infelizmente, continuamos a pecar. No entanto, isso não é uma desculpa para dizer eu peco. Não, é para nós lutarmos contra o pecado. É para nós procurarmos não voltar a fazer, porque arrependimento envolve mudança. Se eu fiz isto, vou procurar não fazer mais. Isso é que é viver a vitória que Cristo nos deu. Não fomos salvos para continuar a viver subjugados ao pecado,
de modo algum. Ele morreu naquela cruz para que nós, então, pudéssemos vencer o pecado. E vencemos o pecado nele, em Jesus Cristo. Não é nas nossas forças, não é nas nossas capacidades, é porque temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos ajuda a vencer as tentações. Temos a sua palavra, e por isso a importância de estudarmos a palavra, para podermos dizer como salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Alimentarmos-nos da palavra, para que a realidade da vitória sobre o pecado seja uma realidade presente na nossa vida. Mas não só isso ele conquistou na cruz. Não só isso ele conquistou quando ressuscitou. Ele também venceu a morte. Jesus triunfou sobre a morte. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O pagamento pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Todos, sem exceção, estavam condenados a viverem longe de Deus, perdidos eternamente. No entanto, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço da vossa e da minha salvação. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Jesus levou sobre si as nossas ofensas, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. O apóstolo Paulo, dirigindo-se aos romanos, ele vai explicar a grande diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Entre o Adão, lá atrás, que pecou, e Jesus Cristo, o segundo Adão. E ele, em Romanos capítulo 5, diz assim: se pela ofensa de um, de Adão, e por meio de um só, de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ele venceu a morte. O apóstolo Paulo, dirigindo-se a Timóteo, diz: Jesus aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. É bom, no entanto, entendemos que esta vitória sobre a morte não está-se a referir à morte física. Ela continua a ser uma realidade. Um dia, nós iremos morrer, fisicamente. Mas este triunfo sobre a morte é a morte espiritual. É o afastamento eterno de Deus. Por essa nós já não passamos. Esta vitória sobre a morte a que me refiro, não falo sobre a morte física, mas falo sim sobre a morte espiritual. Jesus venceu-a. E por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? Será que esta pergunta é também pertinente para nós? Cremos nós nisso? Cremos nós na vida após a morte? Cremos nós na vida com o nosso Deus? Será que nós temos a certeza, todos que nós aqui estamos, e os que estão em casa, que um dia estaremos com Cristo na glória? Podemos ter certeza. Se estivermos em Cristo, podemos ter certeza disso. Porque Ele venceu a morte.
O próprio Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A vitória de Cristo sobre a morte é uma realidade. Mas quem é que beneficia dela? Nós há um pouco lemos que graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem? Quem é que pode experimentar esta vitória sobre a morte? Todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Mas é importante definirmos o termo crer. O que é crer? Crer não é um mero acreditar. Há muitos que creem em Jesus, mas não são salvos. Não estão salvos. É um mero acreditar. Sabe, até os demónios creem e estremecem, mas não estão salvos. Porque crer é mais do que acreditar. Crer é mais do que conhecer. É mais de saber acerca daquela pessoa. Crer é entrega. Crer é abrir mão de nós mesmos. É nós renunciarmos a nós mesmos. Carregarmos a nossa cruz. Crer é viver em Cristo e para Cristo. O autor aos Hebreus dá uma definição notável sobre fé. Ele define fé da seguinte forma: fé é o firme fundamento que se espera e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. É nós acreditarmos, cremos que aquilo que foi prometido vai se cumprir. E cremos naquilo que não vemos. Muitos baseiam a sua fé na vista. Vem uma coisa, vem outra, e a sua fé está alicerçada na vista. Se vem milagres, coisas grandiosas acontecer, a sua fé está em alta. Mas se não vem nada disso, a sua fé fica estancada. No final do Apocalipse, temos uma bem-aventurança. E diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele os 1000 anos. Que nós possamos ter parte na primeira ressurreição. Que todos nós tenhamos parte nessa ressurreição para vivermos eternamente com o nosso Senhor. E aquele que está em Cristo não tem que temer a morte física. Há muitos que temem, têm medo de morrer. Mas aquele que está em Cristo não deve ter medo de morrer. Porque a morte é apenas um ponto de partida para a glória. Para a glória. E como disse o apóstolo Paulo, é melhor estar com Cristo do que estar neste mundo. Ele vai dizer que as aflições deste mundo não são nada para se comparar às glórias celestiais. Chegamos ao último ponto. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte e naturalmente venceu o nosso arqui-inimigo, Satanás. Através da sua morte e ressurreição, Jesus triunfou sobre Satanás. Lembram-se daquela profecia lá no paraíso, quando Adão e Eva pecaram. Deus vai falar àquela serpente. Não, Deus vai falar ao diabo que estava ali a assumir aquela figura. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cumpriu-se em Jesus. Jesus foi preso, Jesus foi açoitado,
Jesus foi crucificado, mas ele morreu e ressuscitou. Jesus derrotou Satanás no deserto, quando este o tentou, e Jesus não cedeu a nenhuma das suas tentações. Jesus derrotou Satanás na cruz e na ressurreição, libertando homens e mulheres do seu domínio. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio a este mundo para destruir as obras de Satanás. Foi exatamente isso que o apóstolo João disse na primeira carta. Ele diz: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E que obras eram estas? Obras de destruição e morte. Obras de sofrimento e desespero. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio aniquilar o império, ou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. É isso que o autor aos Hebreus escreveu. Ele disse: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também nele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus assumiu a forma humana. Ele se fez carne e habitou entre nós, com o fim de prover redenção para cada um de nós. Ele veio à terra para morrer por nós. E ao morrer ele venceu. Ele venceu a morte em sua ressurreição. E ao vencer a morte, ele torna ineficaz o poder de Satanás contra todos os que são salvos. Contra todos os que são salvos. Porque aqueles que estão salvos estão nas mãos de Deus. E das mãos de Deus ninguém os pode tirar. O próprio Jesus disse: ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Não é importante isso? Sabemos que ninguém nos pode tirar das mãos do nosso Deus. Porque ele venceu o inimigo. Ele venceu. E o seu triunfo é o nosso triunfo. A sua vitória é a nossa vitória. Se estamos em Jesus Cristo, nós somos vitoriosos, mesmo sobre o maior de todos os inimigos, o diabo. Assim sendo, a ordem de Tiago deve ser posta em prática por cada um de nós. Quando ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O apóstolo João vai dizer: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Com Cristo, podemos resistir aos ataques de Satanás. Nele, nós nos podemos fortalecer. Nele, nós podemos nos revestir com toda a armadura para que possamos permanecer firmes no dia mau. O poder não está em nós, o poder está nele. O poder está em Cristo. E por isso nós temos a vitória. Que em Cristo possamos então viver em vitória. Viver esta vitória. Que em Cristo nós possamos, dia após dia, celebrar a vitória. Isso não quer dizer que não passemos por tribulações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos passar por elas também. Assim como os discípulos, quando estavam no mar da Galileia, surge aquela tempestade, e eles até estavam a obedecer a voz do seu Senhor, que lhes tinha dito para entrarem no barco. Mas eis que surge aquela grande tempestade. E Jesus vai ter com eles por cima das águas. Jesus revela-se a eles e acalma o vento, acalma a tempestade. É tão bom nós sabermos que pode vir a tempestade à nossa vida, mas também virá a bonança, também virá
acalma, porque se realmente nós olhamos para aquilo que Cristo fez e vemos aquilo como uma vitória, se nós olharmos para o texto que lemos no início e também sentimos esse texto em nossas vidas, então nós temos tudo para sermos um povo vitorioso. Ele disse, o apóstolo Paulo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá a vitória. Então, diante disso, diante dessa vitória, e todo o capítulo 15 fala sobre a ressurreição, está a falar deste evento que nós hoje estamos a celebrar, diante daquilo que Cristo fez, diante da vitória que Ele conquistou, eis a aplicação no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus amados irmãos, que nós possamos manter-nos firmes no Senhor. E aqui não é uma opção, é uma ordem. Sede firmes. Que possamos ser inabaláveis e sempre abundantes. A nossa casa pode abanar, mas ela não vai cair, porque está edificada sobre a rocha. E por isso, pode cair a chuva, pode soprar os ventos, pode vir uma grande enxurrada, e a nossa vida vai se manter de pé, porque está sobre a rocha. E por isso, temos todas as condições para vivermos assim. Vivemos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Que este dia possa ser celebrado por nós com gratidão e louvor. E ao terminar este culto, quero desejar-vos uma ótima Páscoa. Que possam ter um bom tempo em família para continuarem a celebrar ao Senhor.